Olá, caríssimos irmãos, que a doce e serena paz do divino e amado Mestre Jesus possa envolver-nos a todos, hoje e sempre. Eu sou Soraya Barros, sou uma trabalhadora voluntária do Núcleo Espírita Alta de Souza, que fica no bairro de Ipsep, na cidade de Recife, estado de Pernambuco. E hoje é com grande alegria que nós daremos continuidade com a atividade da expansão doutrinária do NEAS, trazendo para a noite de hoje uma palestra que faz parte do nosso projeto Reviver Faz Bem. E essa palestra, ela fez parte da 37ª Semana Alta de Souza, onde teve como tema principal a psicologia da gratidão. E na época, na ocasião da 37ª Semana Alta de Souza, nós tivemos o tema Meta Essencial da Existência Humana. E esse tema, quem trouxe para nós as reflexões sobre esse tema foi o nosso querido Xerxes Luna, que é da FEP, Federação Espírita de Pernambuco. Então hoje, aproveitando esse momento que foi tão especial, nós vamos reviver esses momentos de reflexão, de esclarecimentos tão importantes para nós, que foi trazido pelo nosso irmão Xerxes Luna, como eu disse. Mas antes de revivermos este momento, eu gostaria de convidar a todos que nos acompanham nesse instante, para que juntos possamos proferir uma prece para aproveitarmos e nos ligarmos a Deus, à espiritualidade amiga e aproveitar o máximo possível desses momentos, desses instantes de reflexão pelo qual iremos conviver. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, amor e misericórdia, Jesus, Mestre dos Mestres, queridos mentores amigos, aqui mais uma vez nos encontramos, rogando a vós o amparo bendito, para que possamos estar atentos, para que possamos compreender e apreender os esclarecimentos que serão trazidos pelo nosso irmão Xerxes Luna, e que esses esclarecimentos possam transformar, Senhor, o nosso entendimento, a nossa forma de perceber, de sentir, e que possamos nos esforçar para buscar exercitar sempre os teus ensinamentos, as tuas orientações, a tua vontade, Pai. Que possamos, de fato, aproveitar de todo este momento, de todo este tempo que iremos reviver. Que a tua luz, que o teu amor, que a tua misericórdia se faça presente para todos nós neste instante e em todos os momentos de nossa existência. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe, hoje e sempre. Boa tarde a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente junto a cada um de nós. É com alegria que mais uma vez retornamos ao Alta de Souza, e dessa vez num momento tão feliz como esse da Semana Alta de Souza, que todo ano tem vindo. E que para a gente é uma alegria muito grande poder participar desta comemoração, que é aniversário da mentora desta casa. E a reflexão, como foi já anunciada, será sobre a gratidão, meta essencial da criatura humana. Vivemos uma época
onde as pessoas buscam de forma frenética, de forma apressada, os seus direitos. Nada mais justo que cada um de nós busquemos os nossos direitos diante da vida, daquilo que nós temos como recurso para a sobrevivência digna, principalmente. Mas nunca é demais lembrar, vamos dizer assim, que nessa busca desenfreada pelos seus direitos, nós atentemos para os gestos de gratidão, o sentimento da gratidão. Porque muitas vezes as pessoas se esquecem disso. Ficam tão cegos na busca dos seus direitos que se esquecem de ser grato. Não há gratidão, aquela que comumente é percebida de retribuição. Alguém fez alguma coisa boa por mim, eu vou retribuir, porque eu fazendo isso eu estou quites. Isso não, a gratidão não é uma troca, não é um jogo, tome lá, dá cá, não é isso. A gratidão vai mais do que isso. A gratidão é um estado de espírito, como nos diz Joana de Ângeles. É um estado de espírito que nos leva à plenitude do amor. Nos leva a experimentar bem-estar, alegria. A verdadeira gratidão, que não é aquela da troca, mas aquela de você agir porque você quer ser útil. Você agiria daquela mesma forma, independente daquela pessoa ter lhe prestado um serviço, um favor. Você presta aquele serviço, independentemente disso, você presta porque é bom ser bom, porque você experimenta uma felicidade indescritível ao agir dessa forma. Então, a verdadeira gratidão é aquela que é um ato de amor. Por isso que ela é a meta de todos nós. Porque a meta de cada um de nós, particularmente de todos em geral, é a vivência do amor. E a gratidão lhe dá isso. Não é fácil, não é uma atitude fácil para alguns. Por quê? Porque a gratidão natural, ela vem da maturidade espiritual da criatura humana. A pessoa amadurece espiritualmente quando ela, no seu dia a dia, coloca como coisa corriqueira, rotineira, gestos de generosidade, de solidariedade, de bondade. Gestos que fazem parte do seu natural. Não é uma coisa forçada. Por isso que a gratidão é uma atitude decorrente de um amadurecimento espiritual. Alguns de nós já alcançamos esse estágio, graças a Deus, e a seus esforços particulares nesse sentido. Aproveitamos bem as nossas reencarnações. Pelo menos parte considerável dessas reencarnações. Aqueles que assim agirem nesse campo do amadurecimento devem ter aproveitado bem, ou consideravelmente bem, suas reencarnações, que são oportunidades de aprendizado. Mas há muitos de nós que ainda estamos nas primeiras letras do amadurecimento espiritual, do estudo que nos amadurecerá. Por isso que se tornarão mais difíceis para esses o gesto de gratidão. Porque para esses, eles visam única e exclusivamente o seu bem-estar. Mas é um bem-estar falso, ilusório. Por quê? Porque hoje a gente pode não reconhecer o gesto amigo que nos socorreu em determinado dia e na hora da gente ser útil ao outro que nos deu a mão, a gente vira o rosto, vira as costas, etc, etc. Mas o dia
passa um dia atrás do outro e de repente nós poderemos nos encontrar novamente naquela situação. E aí? Porque as pedras se encontram, já diz o dito popular, quanto mais nós. E aí, o mundo é uma lição para a gente. É um livro que nos favorece lições fantásticas de vida, sempre no sentido do nosso crescimento espiritual. Sempre nesse sentido. E de repente nós poderemos nos deparar diante daquela pessoa mais uma vez. E se aquela pessoa for amadurecida espiritualmente falando, ela vai nos socorrer mais uma vez. E aí nós vamos experimentar uma situação de desconforto. Por um lado, o conforto de sair da situação difícil, mas por outro lado, um desconforto espiritual, porque vem a questão do remorso. Vem a questão do remorso. Mas não deixa de ser uma aprendizagem. Por isso que a questão da gratidão para muitas pessoas é natural, mas para outras é dolorosa. Aprende-se pela dor. Porque para ser grato, para exercitar a gratidão, renunciar a algumas coisas. Em determinados momentos temos que renunciar até a nossa própria situação, colocarmos-nos em segundo plano, para que aquele outro que nós queremos a ele ser útil esteja em primeiro plano, seja alcançado a meta de fazê-lo feliz, de sair daquele sufoco, como se diz. Muitas vezes nós temos que fazer temos que sair da nossa zona de conforto para partilhar um pouco dessa plenitude de conforto com aquele que está necessitando dos nossos préstimos. Para alguns isso é doloroso, isso é difícil, mas para outros ele pode ficar sem um tostão, mas desde que ele faça o outro feliz, não com retribuição, mas por fazer com que ele alcance a meta da felicidade, é o principal. Isso precisa de amadurecimento espiritual para tal. Há pesquisas no sentido da gratidão que diz que a gratidão aumenta os níveis de bem-estar físico e emocional e aumenta o nível de alegria das pessoas. E é verdade, há pesquisas nesse sentido, não espíritas, pesquisas de outros segmentos leigos ao espiritismo. E realmente é verdade, quando a gente se retribui um bem que nos foi oportunizado por alguém, nós nos sentimos bem, nós experimentamos um bem-estar. E você estando no estado de bem-estar, há reflexos no seu organismo, porque é uma carga energética positiva toda que entra de harmonização no seu organismo físico, e também com reflexos no seu equilíbrio espiritual e emocional. A pessoa experimenta essa benesse, essa coisa maravilhosa que é o bem-estar físico e espiritual. Por isso que é bom ser generoso. E por quê? A gratidão é a meta essencial da criatura humana, já que a meta nossa é a vivência no amor, a felicidade. Por quê é essa meta? Por uma razão simples. Porque se nos imbuirmos do sentimento de gratidão a Deus, nós modificaremos muita coisa na nossa vida e no mundo. Quer ver um exemplo? Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nos dotou da razão e nos deu um paraíso como morada, que são as diversas moradas que Ele edificou para que nós vivêssemos nela.
as moradas da casa do Pai. Se nós formos gratos a Deus, experimentarmos a gratidão a Deus, nós não iremos destruir essa morada. Nós não iremos destruir, porque Ele construiu com muito amor. Concedeu tudo o que nós poderíamos ter nessa morada para a nossa sobrevivência digna, para a continuidade da vida. Ele nos deu tudo. O planeta Terra é um exemplo dessa morada. Se nós formos gratos a Deus por Ele ter pensado essas coisas boas para a gente e ter concebido, dando-nos a Terra como morada, a gente não vai destruí-la. A gente vai ser agentes transformadores para melhor do que aí se encontra. Para melhor. Vamos tirar o nosso planeta da situação nativa sem perder as suas finalidades, sem agredir o seu seio criador, o seu seio que concebe o necessário para as nossas sobrevivências dignas. Então, se tivermos isso em mente, esse senso de gratidão a Deus, nós iremos preservar o meio ambiente. Iremos fazer todo o esforço nesse sentido. Por isso que a gratidão, ela requer esforço. Não é, principalmente no nosso estágio evolutivo, que ainda estamos caminhando para um amadurecimento espiritual. Para alguns pode ser até doloroso jogar garrafas PET no rio. Para alguns é coisa natural, mas para quem tem amadurecimento espiritual, que está caminhando nesse sentido, já vai ver que não deve fazer isso. Nem plástico nos rios, nem sujeira nos ambientes, nem desmatamentos, outros tipos de poluição. Se nós formos gratos a Deus, nós iremos utilizar a tecnologia para nos dar o conforto que nós merecemos. Porque Deus não quer que vivamos no atraso, no retrocesso. Ele quer que progridamos, mas com sustentabilidade, sem afetar a sustentação da vida. Ele não quer que você haja contrário a isso. Então, incentivemos os avanços tecnológicos, que são magníficos. Olha que maravilha a gente está aqui. Se eu precisasse de um computador, tinha aí o computador com um telão. Ainda agora vocês estavam vendo aqui imagens. Tudo isso é tecnologia. Não vamos encobrir o sol com a peneira, dizer que não vale nada. Vale tudo, mas desde que tudo respeite os bens naturais. Todas as invenções são magníficas e encorajadoras. A sua gênese, o seu surgimento. Entretanto, esse avanço não pode comprometer a nossa segurança. Então, quando agimos com gratidão a Deus, nós tomamos esse cuidado. Quer ver outra coisa, outro gesto de gratidão, que nos impulsiona como meta de vida? A gente tem que ser grato a Deus por Ele não nos ter colocado nesse mundo, nessas moradas da sua casa, sozinhos. Porque Ele poderia ter criado esses paraísos e nos colocado ali somente. Não ia ter graça. Não ia ter graça. Mas Ele nos deu um semelhante, que gerou semelhantes nas suas diversas moradas. Nos deu essa oportunidade de termos companhia. E só quem sabe a importância da companhia é quem vive só. Quem vive só, já pensou a pessoa acordar, ter tudo sozinho? Pode ter ouro em pó,
o manjar dos deuses, mas sozinho. A gente, quando chega a certa idade, que a gente está acostumado a ter a casa cheia de filhos, dos amigos, etc. Aí vai saindo um porque se casa, vai saindo outro porque se casa, a casa vai ficando pouquinha, a gente vai ficando mais triste. E a gente fica sonhando com os netos para chegar ali, para preencher a casa. Não é? Quem ainda não tem neto vai ter e vai sentir isso. Então, por isso que os netos mandam nos avós. Não é? Antigamente eram os pais, agora os netos mandam mais do que os pais. Porque a gente sente a necessidade de estar na companhia de semelhantes. Sozinhos não somos nada. Então, Ele nos deu o semelhante. Se a gente for grato a Deus, a gente vai respeitar esse semelhante. A gente vai fazer com que esse semelhante seja feliz também. Que ele também seja feliz. Porque a nossa meta é a felicidade, mas nós não seremos felizes sozinhos. Só seremos se tivermos do nosso lado pessoas felizes. Imagine você, eu não quero ficar sozinho, mas eu vou para um lugar onde está todo mundo chorando, lamentando da vida, é pior. Aí, nesse caso, é melhor só do que mal acompanhado. Não é assim? Porque eu saí da minha casa para ir para um lugar. Estou sozinho em casa. Eu vou sair para um lugar onde está todo mundo lamentando, chorando, gritando, em desespero, etc. É preferível estar sozinho. Não deixa de ser estados de infelicidade, ambos. Mas esse é mais ameno do que aquele outro. Mas não deixa de ser infeliz. Agora, se a gente chegar num espaço que está todo mundo tranquilo, alegre, feliz, que nos levante moral, se a gente estiver lá embaixo, o nosso moral baixo, nos levante, a gente, quando a tristeza quiser chegar, a gente diz, por favor, vá embora, porque eu vou para lá, para aquele lugar ali, que nos faz feliz. Nos faz feliz. Então, no mundo, nós sofremos as consequências dessa ingratidão a Deus. Por pensarmos somente termos um comportamento avestruz. Sabe por que comportamento avestruz? Porque o avestruz, ele bota a cabecinha no seu buraco e só vê o seu buraquinho ali. Os outros, ele não toma consciência. Mas ele está pensando que está seguro com a cabecinha dentro do buraco dele. Mas vem o leão, ele não está vendo, só está vendo o seu buraquinho, vem e devora. Às vezes somos nós. Achamos que a infelicidade dos nossos semelhantes não nos atinge porque temos tudo do bom e do melhor. Mas se tivermos a cabecinha de avestruz dentro do buraco, a gente sofre o risco, corre o risco, e com grande certeza de ser atingido, de ser atropelado, devorado pelos leões da vida, pelos irracionais da vida. Nós sofremos esse processo. Porque se estamos numa sociedade onde não buscamos a justiça social, não buscamos a solidariedade, a vivência fraterna, o respeito humano, a dignidade da sobrevivência humana, não buscamos nada disso, só pensamos no nosso bem-estar, nós estamos gerando feras do nosso lado. Porque uma pessoa sofrida, com fome, na miséria, ela perde a razão, ela enlouquece, e enlouquecida ela comete desatinos que depois, às vezes até se arrepende, mas às vezes não. E somos vítimas dos nossos gestos de ingratidão para com nosso Pai Celestial. Às vezes, nós temos pais que nos dedicaram horas sagradas de sua vida para o nosso bem-estar futuro e presente e futuro. Não por obrigação. Porque o pai
a mãe verdadeiramente digna desse nome, desse título divino, não faz nada disso, não dedica um segundo sequer da sua vida por obrigação a seus filhos, porque deu à luz aquele filho, porque gerou aquele filho, como queira. Não faz por isso, faz por amor. Só quem é pai, quem é mãe, sabe disso. A gente que não seja pai ou mãe pode até pensar que sabe, tem uma ideia, mas na hora que for pai e mãe vai fazer a diferença. E eu não estou falando pai e mãe necessariamente consanguíneo, não. Também consanguíneo. Bem, mas um pai e uma mãe verdadeiramente não faz por obrigação, faz por amor. Por amor imenso, imenso. Às vezes a gente passa a noite insone com o filho para trabalhar no outro dia, 6:30 da manhã, 6 horas, e às vezes até antes, sair de casa para o trabalho, cochilando no ônibus. Cochilando no ônibus. Mas sai feliz, porque deixou o filho, a filhinha, em paz em casa, dormindo, descansando, guardadinha, resguardada da dor e do sofrimento. E às vezes a gente não valoriza esse gesto com atitude de gratidão, não de obrigação, de retribuição, mas de amor para com nossos pais. Às vezes chegamos na adolescência e às vezes até na fase adulta e somos até agressivos na expressão, no trato com os nossos pais. Somos agressivos, como se um dia não fosse ser pai, como se um dia não fosse perder aquele pai, aquela mãe. E aí sim é que nós começamos a sentir a falta que ele nos faz. Porque a gente está acostumado a só sentir falta daquilo que a gente perde. E é terrível quando depois dessa perda a gente diz: eu não soube aproveitar bem o período em que nós estávamos juntos. Porque eu agi assim, assado com meu pai, com minha mãe. Aí é que vai ter o sentido de gratidão, não mais de retribuição, mas por amor, porque ele está sentindo a falta daquele amor e de não ter exteriorizado o amor que o outro foi merecedor. Porque ele também ama, porque não é o fato dos filhos assim agirem que não amam seus pais, amam sim. Agora expressam de uma forma imprópria, às vezes nem expressam, mas têm amor. E se eu boto minha mão no fogo? Mas não estamos acostumados a expressar ternura, afetividade, generosidade. Perdem a paciência com facilidade e querem em poucos minutos de vida saber mais do que aquele que tem horas de vida. Ele só tem alguns minutos, o outro tem horas. Não que não haja trocas, porque o fato de termos horas de vida em relação a quem tem minutos não significa que somos perfeitos, tudo que venha da gente está perfeito, não significa isso. Nós estamos em constante aprendizagem, filhos com os pais, pais com os filhos. Para isso tem que haver a mediação do diálogo, da presença, o que está faltando muito hoje, presença. Nós estamos muito ausentes uns dos outros. Nós temos que encontrar mais espaços para encontrarmos-nos em estado de felicidade. Não de cobranças só, de contrariedade, onde todo mundo está numa mal, aí se une. Vamos nos unir nas fases difíceis, mas vamos também nos unir nas fases boas. Porque nós também nos alimentamos da felicidade. Porque se só nos alimentarmos da infelicidade, ficaremos amargos.
ficaremos cobradores empedernidos das pessoas de vir somente nos ajudar, cobrar ajuda, e não doadores de felicidade, compartilhadores de felicidade. Então, se formos gratos a Deus, nós vamos agir na sociedade de uma forma edificante. Com os nossos semelhantes, nós iremos buscar mais a harmonização das nossas convivências. Vamos buscar mais contribuições coletivas para a felicidade geral, para a dignidade da sobrevivência e tantas outras coisas. Jesus disse que Deus até hoje trabalha, porque o trabalho é algo muito bom, muito bom. Só sabe como é difícil não ter trabalho quem está sem trabalho. Deus doou um dos seus atributos, a competência para o trabalho, a disposição nossa das suas criaturas para o trabalho. Se nós quisermos agradecer a Deus, sermos gratos a Deus, Ele nos ter dado esse atributo, vamos dignificar o nosso trabalho. Vamos dignificar o nosso trabalho. Vamos fazer com que ele seja próspero. Vamos fazer isso. No nosso ambiente de trabalho, vamos fazer o melhor que nós pudermos. Porque o fruto do melhor que nós pudermos vai chegar de uma forma maravilhosa para quem dele precisar, para o seu sustento, para as suas necessidades, para os seus préstimos. Não vamos fazer necessariamente por obrigação, fazer corpo mole, fazer a coisa empurrada com a barriga, de uma forma tal que compromete até o trabalho e a sua continuidade nele. Não vamos fazer isso, não. Dessa forma, não. Porque aquele que vai precisar dos nossos préstimos, do fruto do nosso trabalho, não tem nada a ver com situações particulares nossas. Muitas vezes ele é até vítima, como nós somos, de algumas situações, porque por causa das nossas invigilâncias. Um exemplo bem concreto. Chega uma pessoa numa repartição pública, um exemplo, pedindo uma informação. Aí o outro, porque é um funcionário público, se acha no direito, porque está ali, o patrão dele está longe, é difícil. Porque se fosse em outro lugar, para mal chegou a notícia e sai, está demitido. Mas às vezes funcionário público, né? Eu falo disso porque eu, durante muitos anos, fui funcionário público. Então eu falo com conhecimento de causa, não falo por hipótese. Então a pessoa chega precisando daquela informação, exemplo, aí o outro trata com desdém, trata com indiferença, trata como se estivesse fazendo um favor. E a resposta satisfatória só sai, às vezes, se aquela pessoa for bajulada. Estou errado. Não é somente no funcionalismo público, é em determinados locais também. Mas o público é muito característico. Porque teve uma época que a pessoa botava o paletó na cadeira e ia embora. O paletó é quem recebia a presença. Ainda bem que não é a época de vocês. Tá certo? Mas eu peguei essa época. Tá entendendo? Mas aí não dignifica o trabalho. Não dignifica o trabalho. Está errado. É um gesto de ingratidão a Deus. Como também quem é patrão, dono, proprietário, etc, etc, superior, hierárquico, não faça a coisa somente visando
o seu bem-estar, o seu conforto. Não. Vise também isso. Porque o trabalhador tem direito a seu salário. Está no Evangelho. E ele é um trabalhador. Agora, se isso compromete o bem dos seus subalternos, não use desse recurso. Partilhe as coisas boas, seja mais justo. Porque você, sendo um superior hierárquico, um proprietário, um dono, o que for, se você tivesse a força de trabalho satisfeita, feliz, tranquila, se sentindo respeitada em todos os sentidos, emocional, econômico, financeiro, humano, o que for, se houver um equilíbrio nisso, dentro das possibilidades de cada um, tenha certeza que sua empresa vai progredir. Tanto é verdade isso que hoje algumas empresas grandes do mundo trabalham com esse nível de satisfação dos seus funcionários. Às vezes abrem espaço na rotina diária para entretenimentos, para descansos, para o cafezinho, o lanche, etc., do que o trabalho escravo que muitas vezes as pessoas pensam de 8 horas ou mais por dia, ininterrupto. Ou muito minguado, contado no relógio a hora do almoço, porque senão a pessoa vai cair de fome. Mas tudo dentro de um planejamento sério, responsável, edificante, onde se veja o progresso da instituição, mas também veja o progresso da instituição assentado no bem-estar dos seus funcionários, dos seus trabalhadores, dos seus servidores. Quando assim agimos, nós estamos dignificando o dom do trabalho que todos nós temos, a vocação para o trabalho. Mas se a gente fica sumítico, pega a coisa só para si, o que é que acontece? Nós dificultamos a expansão do trabalho, cerceamos o mercado de trabalho, limitamos, diminuímos esse mercado e as pessoas ficam desocupadas, enquanto alguns cofres ficam repletos de dinheiro, outros nas casas não tem nem cofre, porque não tem nada o que guardar, está tudo vazio. E a gente vê isso no nosso dia a dia, porque eu gosto de trazer sempre o dia a dia. A gente vai num banco, tem um bocado de caixa, mas só 2, 3 com funcionário, o resto está tudo desocupado. Não sei por que fizeram, se era para ficar com 2, não entendi. Mas se você for no cofre do banqueiro, está cheio. Você vai no supermercado, mesma coisa. Às vezes só vem um quando há uma reclamação, aí manda botar um ali, mas o negócio é esse. E às vezes o que vem com má vontade, não é querendo puxar brasa só para um lado não, porque também para o lado de quem vai servir como um funcionário, às vezes chega de má vontade, fica emperrando, fazendo manzanzando no trabalho, etc. Isso tudo, nos desculpe ser bem claro nas nossas colocações, porque eu não sou poético. Não tenho, lamentavelmente, eu gosto de trazer para o dia a dia, trazer para a nossa experiência de vida os exemplos. A mesma coisa nas escolas, aí eu posso falar também com propriedade. Às vezes, a gente encontra professores fazendo a coisa por obrigação, não olha, a gente pode até chegar na segunda-feira com aquela sensação, mas quando entra na sala de aula ver os alunos, a gente muda, porque são vidas que precisam daquela informação, daquele processo educativo, para terem um futuro melhor, inclusive do que o nosso. Não a gente chutar para somente visar o final do mês o contra-cheque. Não pode.
todas essas atitudes, quando bem assumidas, são atitudes que evidenciam gestos concretos de gratidão. Quando nós agimos de forma contrária àquilo que recebemos de Deus, o dom que recebemos de Deus do trabalho, por exemplo, nós estamos sendo ingratos. Por isso que sofremos. Nós sofremos porque somos mal ouvidos. Nós sofremos por isso. Nós fazemos ouvidos de mercador às orientações do nosso Pai Celestial. É por isso que nós sofremos. Se formos gratos a Deus, nós vamos valorizar a vida. A vida. Inclusive a nossa e a do nosso semelhante. A vida de uma forma geral. Nós vamos agir de outra forma. Nós não iremos utilizar meios, elementos, substâncias, etc., que comprometam a nossa saúde. Nós não iremos fazer isso. Porque o maior dom que nós recebemos de Deus foi o da vida. Se a gente puder classificar alguma coisa de maior, porque tudo que Deus dá para cada um de nós é grande. Mas a vida, ela é muito importante. Então, por que eu vou desvalorizar essa dádiva que Deus nos deu? Essa é a oportunidade que Ele nos fez de sermos seus agentes na terra, seus agentes de transformação para melhor, de edificação para melhor de tudo que Ele originalmente cria. Ele, nos dando a vida, Ele nos convida a ser coparticipantes com Ele da criação. Porque eu vou pegar isso e destruir com tóxicos, com drogas, com substâncias outras, com alimentos outros, com cigarro, com maconha, com álcool, etc, etc, etc. Por quê? A gente não pode, dessa forma, ser grato a Deus agindo dessa maneira. E só quem sabe a coisa terrível que tudo isso é, aliás, é quem tem na casa uma pessoa alcoólatra. Que eu espero, do fundo do meu coração, que aqui presente não tenha ninguém. Mas olhe, conviver com o alcoólatra é terrível. É terrível. Não é um terrível da gente querer que morra, que a gente querer que desapareça, só olhar o sofrimento. É terrível porque a gente ama aquela pessoa. E a gente vê a pessoa que a gente ama se destruir, se infelicitar. E se for espírita, pior ainda. Porque quando não é, pelo menos tem a ilusão de morreu, acabou. Mas a gente sabe que não, morreu não acaba, continua. E aí a gente vê uma continuação dolorosa, tão dolorosa quanto ou mais. E isso martiriza, vai defiando a pessoa diariamente. Quando a gente vê um filho, uma filha, um parente, um amigo querido se destruindo com o tóxico do cigarro, da maconha, da heroína, da cocaína, do crack. Nosso país está no ranking de ponta do crack, para um exemplo, no mundo. E o crack é um elemento tóxico de pior qualidade. Se a gente também puder classificar alguma coisa pior do que o tóxico. E nosso país está nessa vanguarda do uso do crack no meio da juventude e também de alguns adultos inconsequentes.
Do jovem ainda tem a imaturidade da idade. Mas no adulto, e a gente vê isso, destruição da vida. Às vezes, a gente é ingrato a Deus nessa questão ainda da vida, quando a gente desenvolve esforços, ideias, apoia atitudes favoráveis à destruição do semelhante, a pena de morte, a eutanásia. Agora mesmo está a discussão da eutanásia, que eu sugiro ao centro uma palestra sobre eutanásia, que é importante que as instituições espíritas sejam formadoras de opinião, para que depois nenhum espírita deixe aí grafado, assinado a autorização para eles terem a morte pela eutanásia. Que a hora é essa, não depois da discussão passada, mas para que a gente não venha a ser favorável a esse tipo de coisa. Principalmente nós espíritas que temos conhecimento de situações além do corpo físico, além do mundo visível, material que nós estamos nesse momento. Não podemos ser favoráveis. No momento em que, se usando os recursos da lei, se busca a justiça, o respeito humano tem que ser preservado. Mas o respeito humano não se isenta da generosidade, não da cumplicidade. Cumplicidade com o erro jamais. Mas a generosidade expressa em que forma? Em não ser humilhante para as pessoas, em não querer humilhar ninguém. Porque às vezes as pessoas cometem delitos, crimes, cometem. Estamos vivendo uma situação dessa ordem no mundo, no nosso país, etc. Julgamentos justos. Não vamos cobrir o sol com a peneira. Não é que estejamos querendo isso. Mas não vamos nos valer de situações como essa, que já é uma situação humilhante pela própria natureza, principalmente para as famílias dessas pessoas infratoras. Que imagine um filho de uma pessoa dessa, um pai, uma mãe na escola, na sociedade, a humilhação que eles passam por ser apontado como parente, filho, esposa, etc., pai, mãe, de uma pessoa que infringiu a lei. Imagine já a humilhação íntima, e mais às vezes agravada, com atitudes irrefletidas de pessoas que lhe deram meios de comunicação, que lhe deram formação de opinião, que lhe deram os ambientes sociais, etc., ou nós mesmos, proliferando certo tipo de colocações agressivas, desumanas. Não, vamos primar pela justiça, sim. É importante que a justiça seja cumprida, porque senão vai ser um caos. Vai ser um caos se não houver a justiça entre nós. E a justiça, seus efeitos, muitas vezes são dolorosos, mas vamos, de uma certa forma, respeitar a dor dessas pessoas. Ah, mas eles não nos respeitaram. Mas é problema deles. Por isso que estão naquela situação. Nós estamos noutra. Estamos mais confortáveis que eles, porque nós dormimos e acordamos em paz. Eles, com tudo que têm, não conseguem nem dormir nem acordar em paz. Porque sempre tem aquela lâmina ameaçando decepar-lhe a cabeça, atingir seu pescoço. Então, em nosso Senhor Jesus Cristo pediu, com a mesma medida, nos disse, nos orientou, com a mesma medida que medirmos, seremos medidos. Com
a mesma medida que medimos, seremos medidos. E olhe que nós temos que ser gratos a Deus, porque em termos de delito, nós temos muita conta a pagar. E para ser justo e não ser acusador de ninguém, talvez aqui na sala o mais devedor seja eu. E não estou falando por retórica, não, ou por colocação para ser humilde, não. É porque por várias não, para não exagerar também, por duas fontes seguras, nós recebemos a informação que fomos inquisitores. Tanto é verdade, que eu acredito que seja, que não diz que quando a pessoa tem muita dívida, Deus marca para não perder de vista. Ele me marcou na minha cabeça com o símbolo da Inquisição, bem na croinha aqui, para deixar bem claro. E como inquisitor eu fiz coisa terrível, e hoje Deus me deu a oportunidade de eu estar diante de vocês na doutrina espírita. Veja que maravilha! Uma doutrina que me ensina a perdoar, me ensina a ser generoso, e eu estou falando sobre isso hoje aqui. Ontem eu mandei queimar, torturar e um bocado de coisa que eu não quero. Ainda bem que eu passei, como dizem os gregos, pelo lago de Létis, mergulhei bem profundamente e me esqueci de tudo. Deus me deu o esquecimento do passado. Ainda bem, porque se eu me lembrasse das atrocidades que eu fiz, talvez eu saísse daqui de fininho, morto de vergonha. Então quem sou eu a julgar quem quer que seja de forma implacável? Quem sou eu? Eu peço que cada um receba o juízo divino e que inspire os homens na sua justiça a refletirem esse juízo, mas não humilhante, porque se eu tivesse sido humilhado, machucado, magoado pela providência divina, talvez eu não estivesse aqui, eu fosse uma pessoa revoltada, um espírito obsessor, no mínimo. Se ainda sou obsessor, mas pelo menos não sou daquele de preocupar ninguém. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a generosidade expressa na gratidão é ou não é uma meta para a criatura humana? Porque ele, sendo grato, tendo amadurecimento espiritual para disponibilizá-lo aos sentimentos da gratidão, ele vai fazer tudo isso. E fazendo tudo isso, ele será o quê? Gerador da felicidade. Ele viverá ou dará os primeiros passos na vivência da plenitude do amor, que é a nossa meta. Porque quem não vive essa plenitude do amor, pelo menos não se esforça para vivê-la, não pode exercitar a gratidão. Muito pelo contrário, porque ele diz primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Ele não diz jamais, e quando muito ele diz, e depois meu filho, minha mãe, meu pai, só. Esposa pode ser qualquer um, mas porque não tem o amadurecimento espiritual. Se nós chegamos ao estágio de hoje, adentrarmos a doutrina espírita, é porque nós estamos fazendo por onde edificar em nós os sentimentos da generosidade, que tem como base a gratidão. Então, meus amigos, meus irmãos, que nessa Semana Alta de Souza, todos esses temas não sirvam única e exclusivamente sobre a gratidão para nos encantar, nos fazer balançar a cabeça em gestos de concordância com o que está sendo dito por ninguém, por quem quer que seja, mas que sejam gestos de consentimento, de aprovação, que venham a ser concretizados com a nossa vida,
no nosso dia a dia. Não é fácil, mas nós fomos dotados da capacidade de vencer as dificuldades. Haja vista que chegamos aonde estamos, vencendo a intempérie dos primeiros momentos da humanidade. Na época primitiva, vencemos as furnas, a agressividade do tempo inóspito ainda. Vencemos guerras terríveis. E na nossa era, 2 grandes guerras. Estamos vencendo o terror. Estamos vencendo, sim. Já tivemos momentos piores de terror na humanidade. E vamos vencer tudo isso. Mas precisamos amadurecer. Amadurecer na vivência do amor. Muita paz para todos.